Leopoldina Carolina Josefa. Esse é o nome de um dos principais personagens do nosso processo de independência. Isso mesmo. Esta mulher que foi a esposa do Dom Pedro foi uma das principais articuladoras políticas e esteve por trás, possivelmente, das grandes decisões tomadas pelo Dom Pedro e das escolhas feitas, tanto no momento, daquele momento conturbado do contexto, da crise política, social que se abateu sobre o Brasil ali no finalzinho do período colonial, quanto à relação com Portugal, quanto no início da estruturação e da organização do Brasil enquanto um país, uma nação independente a partir de 1822. Mas infelizmente a história oficial relegou a esta mulher esta importante participação, né? E aí, infelizmente, a história, precisamos levar em consideração que a história ao longo do tempo, ao ser escrita, ela sempre deixou nas suas linhas, na sua narração, as impressões, as paixões, o amor, as convicções políticas, sociais, morais daqueles que a escreveram. E por muitos momentos, ou em muitas passagens históricas, personagens que tiveram um papel importantíssimo tornaram-se apenas personagens coadjuvantes ou ainda, em algumas situações, foram literalmente apagados da história. Isso aconteceu com a participação das mulheres ao longo da história, dos negros, dos índios, das vários grupos minoritários em direitos políticos e sociais ao longo da nossa história. Por isso que, ao estudarmos a história, temos sempre que levar em consideração este olhar crítico e entender que a história, a narração da história, ela é uma interpretação de um tempo e de um espaço. E isso faz com que a gente consiga entender que, em algumas vezes, esta narração é apenas uma narração oficial daqueles que a escreveram a partir dessas convicções e dessas paixões. Esta mulher excepcional, de uma educação, de uma capacidade política incrível, nasceu na Áustria em 22 de janeiro de 1797, vindo de uma família tradicional que formou aí ao longo do período do Antigo Regime, desse grande momento do absolutismo, das grandes casas monárquicas, as mais belas e preparadas rainhas que o mundo viu, né? E, por uma curiosidade histórica, os Habsburgo, o Império Austro-Único, dedicou-se à formação por terem basicamente os seus reis, os seus imperadores, terem descendentes mulheres. Eles criaram um processo de formação educacional e de preparo das suas filhas para literalmente ocuparem esses cargos e poderem contribuir com os países que passassem a ocupar o cargo de rainhas, imperatrizes, enfim, esses cargos políticos ao lado, né, dos maridos nesse sentido. E isso aconteceu também com a princesa Leopoldina, né? A quinta filha de Francisco II, né, teve uma educação aí dentro desse contexto, né, um preparo em todas essas questões políticas, sociais, educacionais, muito aprimorado justamente para ocupar esse lugar e poder auxiliar com seu futuro marido, né? Então esse casamento com o Dom Pedro, ele é um casamento que dentro desse contexto é um contexto desses casamentos arranjados, né? Então esses casamentos aconteciam muito mais por acordos políticos, econômicos entre as nações do que propriamente o amor entre as pessoas. E esta era uma consciência que justamente a princesa Leopoldina tinha, as mulheres tinham, né? Que eles tinham este papel a cumprir, não com os seus sentimentos, mas com a sua pátria, com a sua nação. Então entendiam o casamento como uma forma de eles estarem contribuindo para os seus respectivos países, contribuindo para a nação e para o desenvolvimento do povo nesse sentido, né? O casamento entre a princesa Leopoldina e o Dom Pedro ocorre lá em Viena no dia 13 de maio de 1877. A princesa Leopoldina chega aqui no Brasil apenas no dia 5 de novembro de 1817. Né? Ela se casa por procuração. Né? O conde de Marialva vai ser o grande representante do Dom Pedro aí nessas relações internacionais e vai fazer todo o acerto do casamento, inclusive as festas de comemoração assim extremamente luxuosas, o que legou à princesa Leopoldina uma grande interpretação assim bastante
contraditória, ou criou uma grande expectativa na princesa Leopoldina e também nos austríacos do que era o Brasil e da riqueza do que era o Brasil e o Império Português. Naquele momento ainda não éramos independentes nesse sentido. Então aí a princesa Leopoldina também, a partir do momento do acerto do casamento, ela passa a estudar o Brasil, passa a buscar nos livros um pouquinho do que era o Brasil. E aí está um outro grande exemplo, como que a narração oficial ela pode ser um pouquinho distorcida com a realidade, né? Então toda a perspectiva que a dona Leopoldina constrói sobre o Brasil não se concretiza ao chegar aqui, desembarcar no Rio de Janeiro, né? Ela tem uma pequena decepção ao olhar nesse sentido aí a toda essa questão, né, de como que era a vida aqui no Rio de Janeiro, né? Uma garota que foi educada dentro do Império Austro-Húngaro, com todo o acesso à cultura, com uma vida bastante social, bastante agitada, chega ao Rio de Janeiro, né, ainda uma cidade com características muito fortes coloniais, né, com poucos lugares de atrativo. A vida se dava principalmente no seu ambiente doméstico. Isso é algo que vai ficar muito marcado, né, na história da princesa Leopoldina. Mas aí que vem, né, quando ela chega aqui em 1817, Portugal e Brasil já estão vivendo uma relação assim um pouco mais de tensão. Já tínhamos passado, né, o período napoleônico que trouxe a família real para cá e começavam as agitações políticas, começavam as crises econômicas e sociais em Portugal, as pressões pela volta do Dom João para Portugal. E aí que vai se apresentando todo esse contexto político e toda essa vivência da princesa Leopoldina aqui e essas questões. Em 1821, o Dom João volta para Portugal com a família real, deixa o Dom Pedro aqui como príncipe regente, e aí que começa a se desenhar a nossa independência e o papel da princesa Leopoldina nas decisões políticas do Dom Pedro. Então, infelizmente, a história oficial apaga o papel da princesa nas decisões, porque o papel e as decisões recaíam sempre sobre a figura do Dom Pedro, né, por causa dos documentos oficiais das decisões, mas todas as decisões eram tomadas em conjunto entre o Dom Pedro e a princesa Isabel. Dom Pedro foi um cara que reconheceu a capacidade política e a capacidade interpretativa desta mulher nesse sentido. Então ele dificilmente tomava, principalmente nesse contexto da independência e pós a independência, a princesa Leopoldina esteve muito presente, muito próximo das decisões políticas do Dom Pedro. Todas as decisões ele dialogava, né? Hoje a gente tem aí as informações pelos bilhetes, pelas cartas, pelos documentos do cotidiano do casal e da família real ali dentro da corte. A gente sabe que essas decisões eram em comum acordo. A princesa Leopoldina ia para o gabinete, trabalhava nos despachos cotidianos junto com o Dom Pedro nas decisões políticas nesse sentido. Então a maioria das decisões que o Dom Pedro tomou foi justamente consultando a princesa Leopoldina, conversando com ela, dialogando com ela, né, pedindo a sua opinião justamente por esta capacidade, esta formação intelectual e política dentro desse sentido. E a princesa Leopoldina também traçou aí algumas estratégias bastante inteligentes para conseguir chegar onde ela queria, né? A princesa Leopoldina sacava muito bem a personalidade do Dom Pedro, então quando ela não conseguia diretamente influenciar as decisões dos seus desejos ou aquilo que ela julgava ser o mais correto, a princesa Leopoldina ela encontrava aí caminhos para chegar ao Dom Pedro, tentando convencer pessoas próximas, os ministros, para que essas ideias dela chegassem até o Dom Pedro sem ele perceber literalmente que ele vinha dessas ideias da princesa, né? Então esse papel político foi fundamental, né? Mas não foi apenas o papel político que marca a vida da princesa Leopoldina aqui, né? A princesa Leopoldina foi a nossa primeira imperatriz, teve aí com o Dom Pedro um número significativos de filho, né? Teve aí a princesa Maria da Glória, que mais tarde vai ser a Maria III de Portugal, o Dom Miguel, o Dom João Carlos, dois filhos. Esses dois filhos acabaram falecendo ainda na infância. A Dona Januária, a Paula Mariana, que também faleceu aí com 10 anos, a Dona Francisca Carolina e o Dom Pedro, que mais tarde vai se transformar em Dom Pedro II, né? Então, de todos os filhos do casal, apenas 4 sobreviveram, que era muito, de certa forma, ainda bastante comum essa morte aí na infância
nesse sentido, né? Algumas dessas percas marcam também a história do Brasil nesse sentido, né? A morte do Dom João Carlos, que era o príncipe, teoricamente seria o príncipe regente e seria o sucessor do Dom Pedro aí numa possível continuação do reinado. Então esta morte ali no meio do contexto da independência em 1822 marca muito as decisões, inclusive políticas, do Brasil, porque a morte do Dom João acontece no dia 4 de fevereiro de 1822, né? Então aí ele vai culpar em especial as tropas portuguesas pela morte do filho, porque ali dentro do contexto do dia do fico, né, dessa pressão que vinha de Portugal para que Dom Pedro retornasse a Portugal e deixasse a regência do Brasil, faz com que a princesa Leopoldina tenha que deixar o Rio de Janeiro e se isolar numa fazenda por proteção da família e dos filhos. E esta viagem teoricamente acaba provocando aí um desfalecimento na saúde do Dom Carlos e do Dom João Carlos, e aí acaba provocando a morte do menino nesse sentido, né? Uma das perspectivas que marca muito a história da princesa Leopoldina aí, infelizmente, é o tratamento que o Dom Pedro atribuía à esposa, né? Então, principalmente a viagem que marca a independência do Brasil, a viagem que o Dom Pedro faz a São Paulo em 1822 para tentar as negociações ali da independência, faz com que o Dom Pedro conheça então a Domitila, que vai ser a sua amante aí oficial até após a morte da princesa Leopoldina. Então, a partir daí, o Dom Pedro estabelece uma relação muito próxima com a Domitila, inclusive cometendo algumas coisas assim que foram bastante marcantes e humilhantes para a princesa Leopoldina, né? Comprou casas, saía em público com a amante, reconheceu oficialmente uma das filhas, né, da dona Domitila com o Dom Pedro, né? Então transformou ela deu títulos de nobreza, tanto é que a dona Domitila vai se transformar na Duquesa de Santos, um dos títulos uma das maiores honrarias atribuídas aí nos títulos de nobreza. Então a vida da princesa Leopoldina enquanto esposa também sofreu assim intensas humilhações nesse sentido. Então a princesa Leopoldina ela né, uma daquelas figuras que infelizmente a história apagou pela participação política, social, a contribuição que ela deu, né, ao longo da história do Brasil. Também a vida dela bastante curta teoricamente, porque ela acaba falecendo logo depois de sofrer um aborto, né? No dia 2 de dezembro de 1826 ela sofre um aborto e aí a saúde dela se complica assim, de forma bastante grave, e ela acaba falecendo no dia 11 de dezembro de 1826, marcando aí também e provocando também uma grande crise política para a figura do Dom Pedro, porque a morte da princesa Leopoldina vai provocar uma onda de agitações no Rio de Janeiro, e a figura do Dom Pedro vai ser extremamente questionada, porque a população, de uma forma geral, adorava a princesa Leopoldina pelo tratamento que ela dava à população, pelo recebimento que ela teve com a população brasileira nesse sentido, assim, né? Desde que quando chegou, dos projetos filantrópicos que ela realizava, a ajuda que ela realizava com as pessoas mais carentes. Então a população do Rio de Janeiro adorava a princesa Leopoldina, e quando ela acaba falecendo, a culpa sobre a morte dela recai tanto sobre a dona Domitila, que vivia ali livremente no Rio de Janeiro como a favorita, como era chamada, quanto a figura do Dom Pedro, que vai sofrer uma série de contestações a respeito daí. Aí já marca o início da crise do primeiro reinado, que vai levar à abdicação do Dom Pedro em 1831, tá? Então a história da princesa Leopoldina é um daqueles momentos em que a história literalmente apagou a importância desse personagem, ou deixou ela apenas como uma coadjuvante, né? Apenas a esposa do Dom Pedro, a nossa primeira imperatriz, mas na verdade essa mulher teve um papel decisivo na história do Brasil, nas decisões políticas sociais, né? E como contribuição, né, para esse vídeo em especial, ele foi feito em cima da biografia lançada pelo Paulo Resutti, tá? Dona Leopoldina, tá? A História Não Contada,
tá? A mulher que arquitetou a independência do Brasil, literalmente, né? Uma obra onde traz um pouco da história, da formação, né? Desde a biografia, né? Da princesa Leopoldina e toda essa história política, social, né? Da independência do Brasil e como a história da princesa Leopoldina confunde-se com a história da independência, ou a história da independência confunde-se com a história da princesa Leopoldina, e acho que a história merece reconhecer a participação dessa brilhante mulher e a contribuição que ela deu para a história do Brasil. Fechado?